Bom, para falar mais sobre essa mudança no decreto municipal, nós vamos conversar com o Anderson Cardoso, que é o vice-presidente da Federação. Vou botar na tela aqui o Anderson. Oi, Anderson, bom dia. Bom dia, Nando. Bom dia a toda a audiência da TV Record. É uma satisfação estar com vocês hoje. Muito obrigado por nos atender. Qual é a avaliação que a Federação tem desse novo decreto agora estabelecido aqui em Porto Alegre? Nando, a avaliação é positiva, né? Não só da Federação, as entidades de Porto Alegre já há bastante tempo estavam reunidas, incluindo a Associação Comercial de Porto Alegre, nossa afiliada na Federação, pleiteando essa abertura, né? A entidade, desde o início, foi favorável ao distanciamento social. No primeiro momento, havia uma uniformidade em todo o Estado. A Federação pleiteava uma regionalização de acordo com os casos. E o governo do Estado instituiu o sistema de bandeiras. Então, apoiávamos o sistema de bandeiras, mas entendíamos que havia necessidade de uma evolução. Falando especificamente de Porto Alegre, a capital gaúcha acabou sendo um pouco mais restritiva e as entidades aqui de Porto Alegre já pleiteavam uma abertura um pouco maior. E, felizmente, saudamos a iniciativa do prefeito. É importante destacar que o prefeito fez, inclusive antes da modificação do decreto estadual, permitindo, então, a extensão para o 5º dia. Provavelmente nós tenhamos até o final da manhã, ou no decorrer do dia de hoje, uma adaptação do decreto estadual, de modo a compatibilizar essa nova regra do município de Porto Alegre. A gente pode sonhar com uma reação da economia, uma mínima, nem que seja pequena, mas o início de uma recuperação econômica? Nando, a tua pergunta é muito pertinente, porque esse é o principal aspecto que nos leva a pleitear a reabertura, não é? Evidentemente, há uma preocupação prioritária com a vida, né? O que nós vemos é que não temos nenhum indício que o comércio em si tenha contribuído para qualquer disseminação da doença. Ao contrário, quando nós vamos a algum estabelecimento, o que nós vemos são uma série de protocolos, medidas de distanciamento, que protegem, inclusive, da disseminação da doença. Então, o objetivo é justamente nesse contexto contribuir com a retomada, porque aquilo que tu bem levantas é o grande impacto que nós teremos na retomada. Todos os índices econômicos apontam que a retomada não se dará em V, né? Ou seja, não será imediata. Nós teremos um ano de 2020, final de ano de 2020, provavelmente ainda sem a vacina definitiva, pelo menos não em larga escala, né? As que estão sendo testadas até chegarem para a população em geral ainda demoram. Então, provavelmente, a partir de janeiro de 2021, pelo menos é o que sinalizam as autoridades sanitárias. E o ano de 2021, ano de retomada da economia. E nós já estamos aí há 5 meses com grande parte do nosso comércio fechado. Então, a necessidade de manutenção, pelo menos em alguns períodos, ela é premente. Especialmente, mais uma vez, porque esses estabelecimentos seguem todos os protocolos de saúde e contribuem não para a disseminação, mas sim para a prevenção da doença. Anderson, a população se sente mais segura quando ela vê que há uma linha a ser seguida, quando há um diálogo entre as autoridades, a sintonia. Mas o diálogo é muito importante. A gente vinha vendo que havia um conflito muito sério entre as entidades do comércio, do varejo, né, das indústrias, especialmente aqui em Porto Alegre, com a Prefeitura de Porto Alegre. Nesse momento, com as flexibilizações, como é que está para a população saber? Há diálogo? Vocês estão conversando? O ambiente melhorou em relação a isso, Anderson? Certamente, Nando, e algo que comprova isso é a evolução, né? Mais uma vez, o prefeito de Porto Alegre tomando a dianteira antes mesmo da alteração da legislação estadual. Então, esse é um avanço importante. Nós temos, né, Nando, que entender e enfrentar esse momento com muita serenidade, né? Entender a posição dos nossos governantes. Obviamente tem um sentido de proteção de vida, é algo absolutamente novo em nível mundial, mas nós temos que estar abertos para soluções, né? E as soluções são construídas em conjunto, não é somente uma posição que deve prevalecer. Aqui a posição da saúde é extremamente relevante, mas a posição
das entidades empresariais tem que ser ouvida. Por quê? Justamente porque, pelo motivo que colocamos antes, não temos nenhum prejuízo à saúde, ao contrário, temos protocolos sendo seguidos e, felizmente, o prefeito municipal foi sensível ao pleito, sensível à ampliação a mais um dia. O pleito ia além, tá, Nando? Há uma pretensão de abertura no sábado também. Sim. Infelizmente, não evoluímos nesse nível ainda, mas há uma perspectiva de fazermos em breve. Tomara, né? Tomara que os números da capital, assim como de todo o estado, agora passem a reduzir, de modo que tenhamos a possibilidade de retomar as nossas atividades. Lembro, é fundamental para toda a sociedade a retomada da economia, respeitados os protocolos. Por quê? No segundo ciclo, provavelmente esses estabelecimentos que não retomarem hoje não consigam mais retomar. Nós estamos vendo amplamente uma cobertura da mídia. Nando, vocês fazem isso muito bem na Record, apontando o encerramento definitivo de várias atividades aí de décadas, né? Estabelecimentos tradicionais da nossa capital, do nosso estado, estão fechando definitivamente. Isso impacta. Talvez não tenhamos tido todo o impacto ainda, sob o ponto de vista de desemprego e perda de renda, porque temos o auxílio emergencial do governo federal. Mas esse auxílio tende a acabar em algum momento e o impacto será muito maior. Então, é fundamental para a sociedade a retomada dessas atividades, obviamente respeitados os protocolos. Anderson Cardoso, vice-presidente da Federação. Muito obrigado, Anderson. Boa quinta-feira para ti. Nando. Obrigado a vocês pelo convite. Valeu, muito obrigado. Bom dia a todos. Conversamos com o vice-presidente da Federação. E uma notícia triste.